Essa era, de fato, no passado, a condição de cada um de nós. Triste e desgraçada condição. Porém, hoje Deus, depois que o Senhor Jesus nos encontrou, Ele nos deu o convencimento por parte da pessoa do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos na morte e ressurreição de Cristo Jesus, adquirimos para nós as maravilhosas bênçãos pelo seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Tais como a primeira bênção, uma nova aliança é estabelecida. Mateus 26. Você está em João? Só volta um pouco aí em Mateus 26. Versículo 27. Mateus 26, 27. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 26, 27 e 28. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. Amém? Lucas 22, 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. O que é aliança? Só tomar um pouquinho de água. Aliança é o mesmo que pacto, concerto, trato, contrato. A gente chama esse anel, a gente chama de aliança, né? Aliança e tal, porque falando aliança de casamento, findou, mas isso aqui na verdade é um anel. É um anel que todo homem e mulher casado usa, né? Mas esse anel, ele identifica essa pessoa tendo um pacto, uma aliança de casamento com alguém. Um concerto, um trato, um contrato de casamento. E a igreja tem uma aliança com Jesus Cristo. Amém? E essa aliança, esse pacto começou, na verdade, lá atrás, no Antigo Testamento. Então esse acordo que Deus, por causa do seu amor e infinita misericórdia, ele fez lá atrás no passado, primeiramente com Israel. A antiga aliança. Lembra do Antigo Testamento? A nossa Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Ela é completa quando tem Antigo e Novo Testamento. Amém? Então, a antiga aliança foi feita dessa forma. O eterno Deus, cumprindo sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, se tornou o Deus de Israel, ao passo que Israel se tornou seu povo. Amém? Povo exclusivo de Deus. E antes de sair do Egito, Deus estabeleceu a Páscoa, Êxodo capítulo 12. Essa palavra Páscoa vem do hebraico Pessa, que significa passagem. Ou seja, passar por cima, tá? É passagem por quê? Porque a última praga era a matança dos inocentes, né? Ali dos primogênitos, perdão. A matança dos primogênitos. Então, os primeiros filhos de todos que não tivesse o sangue nos umbrais da porta, iria morrer. Aí o que aconteceu? O anjo da morte passou por cima da casa dos hebreus. Por quê? Porque Deus, por intermédio de Moisés, disse para que eles matassem o cordeiro. E ali pegasse o sangue e passasse na porta, tanto nos umbrais da porta quanto nas vergas. E isso aconteceu. Quando o anjo chegou na meia-noite, passou por cima da casa de todos, onde tinha o sangue. Amém? O sangue do cordeiro. Então houve o derramamento do sangue do cordeiro sem defeito, que é preciso dizer isso. E Deus abençoou o povo de Israel e deu a eles a liberdade tão sonhada da prisão escravizadora lá no Egito. E os levou à terra prometida. Mas eu quero chamar a atenção de todos nós agora para Jeremias 31, 31 a 34, que fala de uma nova aliança. E lá em Hebreus, agora eu gostaria que todos abrissem comigo, em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, a partir do verso de número 6, diz assim. Vamos pegar do 5 para o entendimento se ampliar? Hebreus capítulo 8, versículo 5 em diante diz: eles servem num santuário que é a figura da sombra das coisas celestiais,
É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora veja o 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de suprema aliança. Superior, né? Aliança. Quem é? Jesus. Que está firmado em melhores promessas. Hebreus 8:7. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, um novo pacto, uma nova aliança. Amém? Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei minhas leis no seu entendimento, ou seja, no seu coração é entendimento, tá? E em seu coração as escreverei, porque foi escrita em tábuas de pedra, né? Mas agora é escrita na tábua do coração, coração de carne. Coríntios 3 vai dizer que a tinta é o Espírito Santo de Deus. Amém? Falando aí simbolicamente, claro, né, irmãos? Está falando do simbolismo de que esta aliança agora, ela seria gravada no coração de todo aquele que crê. Aí a Bíblia diz: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até deles até o maior. Então veja que hoje a igreja usufrui dessa aliança. Hoje o que acontece? Cada um de nós estamos construindo um relacionamento com Deus por meio da palavra, oração, jejum e vigilância. Construímos esse relacionamento, essa vida com Deus, porque temos aliança com Ele. E o verso 12 para terminar. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Vamos terminar logo o 13? Vamos pegar o 13 para fechar de vez. Dizendo, nova aliança, ele tornou antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, antigo e envelhecido, perto está a desaparecer. Perto está de desaparecer. Queridos, nós vemos aqui então que pelo sangue de Jesus veio agora uma nova aliança. Está estabelecida uma nova aliança. Agora escute isso. Em 10 de Nissan, abril, no ano 32 depois de Cristo, num domingo, o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, cumprindo assim uma profecia messiânica descrita em Zacarias. Faço questão de ler para nós aqui rapidamente. Capítulo 9, versículo 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, vê, o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Se cumpriu cabalmente na pessoa de Jesus Cristo essa profecia, quando ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho. Nessa mesma data, os cordeiros pascais, o cordeiro da Páscoa, eram separados do rebanho, de acordo com Êxodo capítulo 12, versículo 6. E exatamente nesse dia, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, se apresentou como oferta pelos pecados do mundo. Com o derramamento do sangue de Jesus, uma nova aliança foi estabelecida. Por quê? Porque ele é de fato o Cordeiro de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo de número 1. Vamos ver o que nos diz a Bíblia. Apenas no versículo de número 29. João 1, 29. Veja o que diz a Bíblia.
No dia seguinte, João viu a Jesus, João Batista, tá? O batizador, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Porque o sangue dos animais apenas cobria o pecado. Mas o sangue de Jesus nos limpa, tira o pecado, ele tira o pecado de todo aquele que crê. Outra bênção, pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Não somos mais escravos do pecado e da iniquidade, mas libertos pelo Senhor, pois fomos comprados por um preço bom. Amém? 1 Coríntios capítulo 7. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 7. Primeira carta aos Coríntios. Abra aí sua Bíblia. Capítulo de número 7. Olha o que diz o versículo 22. 1 Coríntios 7, 22 e 23 diz assim: Fostes comprados por bom preço. Amém? Eu não li o 22, eu li só o 23. Vamos agora ao 22, que é onde está o entendimento. Pois o que é chamado pelo Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Amém? Fostes comprados por bom preço. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios 6, 17. Diz assim em diante: Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Agora, 1 Coríntios 6, 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Eu faço o que eu quero, eu mando em mim. O crente não pode dizer isso. O crente tem um dono, é Jesus. Somos do Espírito Santo, somos o santuário do Espírito Santo. Somos o templo do Espírito Santo. Olha o verso 20. Fostes comprado. Está repetindo, né, o versículo? Igualzinho o versículo 23, olha aí. Foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, completamente, espírito, alma e corpo, tudo pertence ao Senhor. Eu sou inteiramente do Senhor. E cada um de nós, crentes em Jesus, somos completamente do Senhor. Romanos capítulo 6. Só você voltar. Romanos capítulo 6. Versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E quando fruto, que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Morte aqui ele está falando é a morte eterna, tá? Lago de fogo. 22. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Fomos comprados por bom preço para quê? Para a vida eterna de liberdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo sangue de Jesus. Amém? Olha só, o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom que Deus dá de graça, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que bênção maravilhosa é a bênção de não sermos mais escravos do pecado e da iniquidade, mas sim comprados. Somos propriedades exclusivas do nosso Deus. Outra bênção. Antes estávamos longe de Deus, bem distante. Agora chegamos perto dele. Efésios capítulo 2, versículo 13. Efésios 2, 13. Efésios 2, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Que bênção maravilhosa! O sangue de Jesus
nos aproxima de Deus. Sangue aqui, entenda, é a morte dele, é o rasgar da carne dele, as 39 chicotadas, os cravos nas mãos e nos pés, o sofrimento, o esbofeteamento em Jesus. Jesus foi altamente violentado para que nós pudéssemos, e morto, para que nós pudéssemos hoje dizer que estamos perto de Deus. Hoje nós chegamos perto por causa da morte sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é bênção, irmãos. Que bênção maravilhosa nós temos agora. Antes, estávamos tão distantes de Deus. Podia gritar e ele não ia ouvir. Porque ele mesmo diz na sua palavra, por intermédio de Isaías, eu já li várias vezes esse versículo, onde ele diz assim: mas as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele disse isso para Israel. E essa palavra, fazendo uma aplicação para a igreja também. Porque o pecado nos distancia de Deus. O pecado faz criar-se uma nuvem negra, impedindo que Deus nos veja e impedindo que ele nos ouça. Por isso que ele diz: os meus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas, pelo sangue de Jesus, podemos chegar perto de Deus. Podemos nos abraçar com nosso Deus, ter vida de intimidade com nosso Deus, ouvi-lo falar com ele e ele falar conosco. Oh, aleluia! Glória a Deus! A bênção da propiciação é outra bênção maravilhosa que é proporcionada pelo sangue de Jesus. Que bênção é essa? Romanos, capítulo 3, versículo 20 a 25. Deixa aberto aí. Romanos, capítulo de número 3. Eu sei que muita gente que me ouve não sabe o que é propiciação, porque de fato é uma palavra difícil de se entender. Ela não é tão comum de se falar. Mas a palavra propiciação significa o ato realizado para aplacar a ira de Deus. Eu ainda não entendi. Calma. Ato para aplacar significa ato para acalmar, apaziguar o Deus Todo-Poderoso que estava irado conosco. E por que houve a necessidade da propiciação? Primeiro, por causa da santidade de Deus. Segundo, por causa dos nossos pecados, o pecado da humanidade. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim, em diante. Romanos 3, 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Isso aqui significa, irmãos, que nenhum ser humano poderá se auto-justificar. Mas eu fui um bom pai. Parabéns, isso é bom. Seja um bom pai. Seja uma boa mãe. Seja uma boa esposa, um bom marido. Um bom funcionário. Seja uma boa pessoa na sua sociedade, na nossa sociedade, né? Sejamos, sim. Porém, isso não é para a salvação. Isso não serve de justificativa para a salvação da humanidade. Ser uma boa pessoa com o seu próximo é maravilhoso. Mas isso aí, irmãos, não nos traz a salvação, porque a salvação não é por obras que nós merecemos. Obras meritórias são obras que a gente pratica achando que vai ser salvo por causa daquela obra. Não nos enganemos. Por isso que a bênção da propiciação foi acalmar a ira de Deus. Porque o homem, ele pecou. Então veja o versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o conhecimento da lei e dos profetas. Olha aí, a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Olha só, versículo 22, vai clareando mais. Isto é, a justiça de Deus, olha aí, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos.
toda a raça humana pecou. E são justificados de graça, pela sua graça misericordiosa, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para a propiciação, olha aí a palavra propiciação. Deus propôs quem? Jesus, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a tolerância de Deus. Ou seja, a morte de Cristo Jesus, derramando seu sangue puro na cruz, cumpriu completamente as exigências da santidade de Deus, que havia sido ofendida pelo homem pecador. Deus estava ofendido, estava irado com cada um de nós, a raça humana, os pecadores. Então a morte de Jesus Cristo desviou a ira de Deus sobre nós. Por isso está escrito em Isaías 53, 10 a 12, que diz assim: todavia ao Senhor, entenda aqui que Senhor é o Deus Pai, agradou o moê-lo. Jesus foi moído na cruz do Calvário, e isso agradou ao Pai. Lembra que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Na sua prisão levaram Jesus para Pilatos. Ele disse: eu não vejo culpa neste homem. Herodes também não viu culpa. Tentaram de todas as formas achar culpa, mas ele não tinha culpa. O cordeiro, no passado, tinha que ser limpinho para poder ser oferecido a Deus em holocausto. Jesus também foi limpo. Nunca pecou no falar, nunca pecou no olhar, nunca pecou no ouvir, no pensamento, nas ações. Jesus nunca pecou. Santo, perfeito Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. E agradou ao Pai moê-lo ali na cruz do Calvário, o fazendo enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, que é Jesus Cristo, justificará muitos. Nós não somos justificados pelas nossas obras, mas pela obra dele. Ele nos justifica. Amém? Porque as iniquidades deles levará sobre si. É uma música antiga que diz que a cruz de Jesus foi a mais pesada, porque estava recheada dos nossos pecados. Os nossos pecados trouxeram um peso a mais na cruz de Cristo Jesus. Por isso que quando ele estava no jardim do Getsêmani, que foi que ele suou? Ele suou gotas de sangue. Ali já começou o sofrimento dele. Um anjo, rapaz, a consolação teve que ser algo sobrenatural, porque o que Jesus sentiu, irmãos, as consequências carregando os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, não podia ser uma consolação humana qualquer. Um anjo do céu desceu e o confortou. Ele ia lá e dizia: vocês, discípulos, Pedro, Tiago e João, vocês não conseguem vigiar comigo uma hora sequer? Aí ele voltava, à distância de o lançar de uma pedra, bem distante, e orava incessantemente até que as gotas de sangue começaram a suar. A alma de Jesus foi prensada. Getsemane significa lugar da prensa. Prensava ali a azeitona, lugar da prensa, prensando a azeitona para quê? Quebrando a azeitona, prensando ela para sair o óleo. Assim a alma do nosso Salvador foi prensada, irmãos, ao ponto de sair as gotas de sangue, que seria a moeda de pagamento da nossa justificação, dos nossos pecados. Amém? Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cuspiram em Jesus. Ele suportou a afronta dos pecadores. Cuspiram nele. Zombaram deles. Tu és o Cristo? Tu és o Cristo mesmo? Desce da cruz. Aí eu creio em ti. Um dos ladrões que estava lá, na cruz, zombava dele. Mas o outro disse: tu não temes a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui por causa que nós merecemos. Nossos atos nos trouxeram para a cruz. Mas este homem, nem o mal ele fez. Glória a Deus.
Ele tinha consciência. Ele, porventura, eu quero pensar, eu quero imaginar, eu quero analisar com você, conjecturar com a igreja, que aquele homem, apesar da sua vida errada, mas ele sabia quem era Jesus. Ele com certeza ouvia falar de Jesus, porque a fama dele correu por todos os lugares. E ele soube que aquele homem era perfeito. Ele soube que aquele homem não tinha culpa, tanto que a cruz era de quem? Barrabás. Quem era Barrabás? Quem simboliza Barrabás? Diga, sou eu. Quer dizer, éramos nós. Nós éramos Barrabás. Mas quando cremos em Jesus, passamos a ser agora perdoados, redimidos, purificados, justificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, que bênção poderosa a bênção da propiciação. Deus está virado com você. Aí Jesus, fica entre você e Deus. Pronto. Quando ele olha para a igreja, o que Deus vê? Deus vê Cristo. Cristo não é a cabeça? E nós somos o corpo, cada um é um membro do corpo de Jesus. Ele não nos vê mais como antes. Ele vê agora o corpo de Cristo. O corpo purificado, o corpo lavado, o sacerdócio santo, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus está virado, mas Jesus acalmou a ira do Pai. Ele acalmou, ele tranquilizou a ira de Deus, recebendo em nosso lugar o que nós merecíamos. Amém? Outra bênção, a bênção da remissão. Remissão, basicamente, é o mesmo que perdão de dívida. Hebreus 9, 22. A Bíblia diz assim em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão. Amém? A Bíblia diz assim, Colossenses 2, de 13 a 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava das ordenanças, o qual nos era prejudicial, o removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. Irmãos, veja que coisa maravilhosa. Havia uma dívida impagável. Você imagine. Vamos fazer uma imaginação aqui para você entender o que, mais ou menos. Só para a gente ter um vislumbre. Imagine que você deve. Você deve aí em torno de 500 trilhões de dólares. Não é nem real, tu está devendo em dólares. Você tem condição de pagar? Ainda que você trabalhasse a tua vida toda, desse todos os teus bens, não paga. É impagável uma dívida como essa. Mas alguém vem e diz, eu pago por ele. Eu pago por ela. Foi o que aconteceu. A bênção da remissão, o perdão, foi pago e cravada. Todo escrito de dívida onde? Na cruz. Você não deve mais nada para Deus. Eu não devo mais nada. Jesus já pagou na cruz do Calvário por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Penúltima bênção. Tem muitas, mas se eu fosse falar de todas, né? Mas a penúltima bênção. A bênção da redenção. Hebreus 9, versículo 12. Enquanto você abre aí em Hebreus 9, verso 12, deixa eu te dizer o que é redenção. No Novo Testamento, redenção é a libertação do mal. No Novo Testamento, é a libertação do mal e do castigo eterno por causa do pecado, através de Cristo Jesus, que pagou um altíssimo preço para obter a nossa liberdade. O preço da nossa liberdade foi o seu precioso sangue. Vamos lá. Hebreus 9:12 diz assim: e não por meio... Vamos pegar do 11, senão a gente fica sem um entendimento, né? Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, agora, Hebreus 9:12, e não por meio do sangue de bodes e bezerros,
mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido a eterna redenção. Por que a Bíblia está dizendo uma vez por todas? Porque o sumo sacerdote, ele entrava todos os anos. E ele entrava com medo, porque talvez não houvesse perdão. Com as mãos todas ensanguentadas. Mas era sangue de quê? De animal. Agora Jesus entra no Santo dos Santos, o céu. Por isso que tem um salmo profético que se cumpriu nesse dia quando ele entrou. Aí em Atos capítulo 1. Lembra quando ele subiu ao céu? E os anjos disseram, olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer? Lembra desse texto? Pois é. Se cumpriu um salmo profético naquele dia. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Os céus se abriram. Os portais eternos se abrem. E ele vai entrando, irmãos. Ele entra no Santo dos Santos, o céu, com as suas mãos ensanguentadas. Mas não é sangue de animal. É o sangue precioso de Jesus. Ele entra, ele é adorado pelos anjos. Ele entra, ele é adorado, ele é amado até hoje, amado pela igreja, adorado por você e por mim. E você, querido ouvinte, que está afastado do caminho do Senhor, é hora de voltar. Porque assim como ele subiu, ele também vai voltar, ele vai descer da glória. Vai vir até as alturas celestes e vai arrebatar aqueles que ele comprou, que ele lavou, que ele purificou com seu sangue precioso. E esse arrebatamento é iminente. Não tem nenhuma, nada que indique que o arrebatamento vai acontecer já ou daqui a pouco. Não tem sinais. Precisamos estar atentos, acordados e despertos, sóbrios, porque na hora que ele voltar, ele vai voltar, nós vamos ouvir o toque da trombeta nos chamando e iremos ao encontro do Senhor, em corpos incorruptíveis e imortais. Lembra dos irmãos que dormem no Senhor, que morreram em Cristo? Eles ressuscitarão primeiro, em corpos incorruptíveis e imortais. Não importa se está só o pó, vão ressuscitar em corpos incorruptíveis e imortais, vestes brancas e resplandecentes. Aí depois nós passaremos por esta transformação em mais ou menos 3 milésimos de um segundo. Menos de um segundo. Um segundo, irmão Rezende, é muito tempo. É em menos de um segundo. Vai ser muito rápido a transformação. E vamos nos encontrar com ele nos ares. E para sempre estaremos com o Senhor. Por quê? Por causa da bênção da redenção. Amém? 1 de Pedro, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 18 em diante. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Colossenses 1, 12 ao versículo 14 diz: dando graças ao Deus Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Redenção, ou seja, a libertação. Remissão dos pecados, o perdão dos pecados. Simples assim. Pelo sangue de Jesus somos libertos e perdoados. Libertos e perdoados. Portanto, ninguém vai entrar no céu se não for pelo sangue de Jesus. Última bênção. A lavagem das vestes espirituais e a entrada na cidade santa celestial pelas portas. Apocalipse 22, 14. Eu queria que todos lessem comigo em voz alta agora esse texto de Apocalipse 22, 14. Vamos ler juntos em voz alta. Leia em voz alta aí na sua casa. Vamos ler junto comigo em voz alta? Vamos lá? Apocalipse 22, 14.
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus! Lavagem das vestes espirituais, branqueadas no sangue do Cordeiro de Deus, e entrar, aleluia, no céu, na cidade santa celestial. Concluindo, a humanidade foi totalmente separada de Deus por causa do pecado cometido. Nós não tínhamos nenhuma oferta que Deus aceitasse e o agradasse, pois a sua santidade e justiça são perfeitas e tudo que nós tínhamos era imperfeito. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira se aproxima, a grande tribulação. Mas a Bíblia diz que nós seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 8 a 11. O sacrifício de Cristo Jesus foi perfeito, e o Deus perfeito tão tranquilamente aceitou. Como o pecado toma a vida, exige-se da vida que pague as dívidas do pecado. Jesus Cristo deu a sua vida perfeita, contida em seu sangue puro, para cobrir as dívidas do pecado de toda a humanidade e para restaurar o acordo de paz entre Deus e o homem. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E 1 Timóteo 2, de 3 a 6. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. O que Deus quer? Que todo ser humano se salve e venha ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Aqui eu termino esta mensagem muito abençoada, mostrando para os irmãos essas 7 bênçãos. Tem muitas outras, mas eu quis pregar sobre essas 7, dirigido pelo Espírito Santo. Há muitos dias, há muito tempo eu venho tentando pregar essa mensagem, que eu já tinha pregado antes, há muito tempo atrás, e não conseguia, porque Deus guardou para hoje, era hoje o dia. Era hoje, para que saibamos sobre a morte de Jesus Cristo e o seu precioso sangue, o poder que este sangue tem. Amém? Eu quero te convidar agora a orar. Nós vamos cear. Quero convidar todos vocês a orarem nesse momento. Amém? Se você pecou, se você falhou, fale com Deus.